Lei de Snell. Por acaso você já viu a dedução desta fórmula? Bom, ela envolve um pouco de cálculo, limites, principalmente, mas não é difícil de compreendê-la. Imagine que um feixe de luz que vem do ar, proveniente do ar, entra numa região um pouco mais refringente, como por exemplo o vidro, e nisso nós sabemos que o feixe se aproxima da normal. Com essa observação e o princípio de Fermat, que fala sobre os caminhos mais curtos, né? Ou seja, a luz vai percorrer o caminho mais curto. Nós podemos imaginar o seguinte, imaginemos que exista um outro feixe muito próximo, tão próximo que pode ser considerado paralelo, ok? Mas eu vou colocá-lo aqui um pouco mais afastado para que possamos visualizar no desenho essa situação. Então, vamos imaginar que este feixe aqui que eu estou confeccionando, ele é exatamente paralelo e muitíssimo próximo do anterior. Seria um feixe à linha. Este feixe à linha, ao bater aqui neste ponto, pelo princípio de Fermat, ele vai percorrer o caminho mais curto, certo? Então ele não vai sair meio que paralelamente também, ele seria paralelo, ok? Ali, mas para que a nossa dedução matemática caia dentro dos limites que nós vamos impor, vamos fazer esse traçado, ok? E indo ao ponto B. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse deslocamento que ocorreu é muito pequeno. Vamos chamá-lo de x, certo? Esse x ele tende a zero, mas não é zero, é muito pequeno. Bom, com esse caminho, perceba que no primeiro trajeto, entre A e a linha, existe aqui um caminho extra, correto? Esse caminho a mais, esse caminho extra, ele pode ser deduzido ou calculado a partir de uma triangulação. Eu vou traçar aqui uma reta perpendicular, formando 90 graus, ok? Para que nós possamos determinar, de certa forma, essa distância aqui. É um ΔS, vou chamá-lo de ΔS no ar, porque foi um pedaço de trajeto caminhado dentro desse meio, dentro do ar. Agora, vamos lá. Eu posso trabalhar com alguma angulação, por exemplo, aqui seria o ângulo de incidência, ok? E como nós sabemos que esse ângulo ele é complementar do I, o complementar do complementar, nós vamos chegar que aqui também vale Izinho, certo? Aqui forma 90 graus, Izinho mais alguém tem que formar 90 graus. Só que aqui, ó, nessa reta normal também temos 90 graus. E aí Izinho mais alguém também forma 90 graus. Observações matemáticas, né? E aí esse ângulo I, ele encontra o cateto oposto, e aqui seria a sua hipotenusa, o xzinho. Podemos dizer que o seno de I é ΔS do ar dividido por x. Vamos tentar dar um zoom ali para você conseguir entender legal a triangulação que eu falei, ó. Percebe, ó? Aqui, essa reta, ela forma 90 graus, ok? Então aqui é um ângulo complementar de I. Seria um 90 menos I. Só que aqui forma 90 graus também, que é o ângulo da normal. Então I mais o carinha, né? Ou seja, 90 menos I mais alguém, que só pode ser o I. Então essa seria a dedução, a princípio, matemática aqui nesse ponto, beleza? Vamos agora ao outro ponto, né? Quando o feixe sai para o vidro. No momento que o feixe sai para o vidro, existem caminhos diferentes, né? E aí nós podemos de novo aqui analisar esse caminho, traçando aqui uma reta que forma 90 graus e perceber que esse ponto aqui é um caminho a mais que esse feixe anterior fez. É um ΔS da água. Esse ΔS da água também tem correlação com o ângulo de refração, ok? Se nós observarmos na triangulação CSR, esse ângulo aqui seria
o complementar, pensando aqui em 90 graus, 90 menos R. Ora, então, esse pitiquinho aqui, ele vale R, ok? De novo, vamos dar um zoom ali para você poder enxergar melhor, né? Novamente, ó, aqui eu tenho o ângulo R, ok? Tudo vale 90 graus, então esse ângulozinho aqui é 90 menos R. Como eu estou dentro do triângulo retângulo, esse pequenininho aqui tem que ser R, ok? Maravilha. Com isso nós conseguimos traçar mais uma triangulação que define um espaço percorrido pelo feixe anterior. O seno de R é igual a ΔS da água sobre X, a mesma hipotenusa. No caso, gente, só para a gente contextualizar melhor, esse feixe A', ele anda um espaço a mais, só que depois ele recupera o prejuízo, porque ele anda menos, o espaço aqui é menor. O outro feixe, ele chega mais rápido no limite entre as duas superfícies, mas acaba percorrendo um caminho um pouco maior em relação a este anterior que eu falei. Esse ΔS da água é um caminho a mais que o primeiro feixe anda. E esse ΔS do ar é um caminho a mais que o segundo feixe anda. Como nós estamos trabalhando com uma condição de que esse espaço entre os dois pontos é extremamente pequeno, nós podemos considerar que esses dois espaços aqui sejam mais ou menos parecidos e compensam um ao outro. Agora, vamos a um outro detalhe. Veja que x é a mesma medida para ambos os casos, ok? Então eu poderia dizer que seno de I é igual a ΔS do ar, que é igual a 1 sobre x. Eu vou passar esse ΔS para baixo. Ora, a mesma coisa pode ser feita com relação a outra relação. Passo o ΔS da água para baixo, o seno de R fica em cima, 1 sobre x vai ser a igualdade que os dois participam. Beleza? Então nós podemos dizer que isso é válido. A partir dessa informação, levando em consideração que a velocidade é ΔS sobre ΔT e que o ΔS é V vezes ΔT, nós podemos colocar que o seno de I sobre a velocidade ΔT é igual ao seno de R, velocidade ΔT. Aqui no caso, a velocidade na água e aqui a velocidade no ar. Como nós estamos considerando que o espaço é muito pequeno, eu posso levar em conta que o tempo percorrido é igual. E pelo princípio de Fermat também, que eles percorrem o caminho mais curto. Isso resulta no tempo igual. Com isso, gente, nós caímos numa relação de seno de I sobre a velocidade no ar. Seno de incidência, velocidade do meio em que ele se encontra. O índice de refração é justamente isso. É C sobre a velocidade do meio em que se encontra. Se N do ar existe, é porque existe uma velocidade do ar. Se eu tenho o N do vidro... eu falei vidro, né? Perdão, eu estava falando de água, gente. Aqui é vidro, né? Mas tudo bem. Vamos pôr um Vzinho aqui. A gente se confunde às vezes, não? Mas tudo bem. Então aqui é vidro, senhor professor. Vai sem edição mesmo. Quem está acompanhando aí conhece que às vezes a gente comete gafes e a coisa foi tranquila aqui, não? Então tem C sobre V do vidro. C sobre V do vidro. Se você multiplica agora por Czinho, você consegue perceber que vai nascer a lei de Snell. Ou seja, ela é baseada nesse princípio de que a luz percorre o caminho menor possível e que uma leve e sutil diferença pode cair numa matemática que é razoavelmente tranquila de se deduzir, né? Analisando matematicamente os ângulos ali. Essa é a lei de Snell, essa é a maneira geométrica de enxergá-la, meus caros. Se você ficou até aqui, te agradeço, manda aí um like, compartilha com os colegas e até a próxima, valeu!